Olá, sejam todos bem-vindos à Virada do Saber, o programa onde você poderá aprender mais sobre a metodologia de sala de aula invertida. Meu nome é Gabs. Olá, eu me chamo Thaís. Nós somos alunas do programa de pós-graduação em Criatividade, Inovação e Metodologias de Ensino Superior da UFPA e estamos hoje com uma convidada super especial. Hoje temos aqui a professora Ivanir da Silva Paixão. Ela é mestre em ensino e especialista em estudos de língua portuguesa e literatura em sala de aula pela UFPA. Atualmente, ela dedica-se aos estudos de metodologias ativas de ensino e aprendizagem e transtorno do espectro autista na educação básica e também no ensino superior. Olá, meus cumprimentos à Gabi e à Tatá, muito lisonjeada em receber esse convite e uma saudação especial a todos os ouvintes do podcast Virada do Saber. Seja bem-vindo, Ivanir. No episódio de hoje, iremos abordar alguns conceitos fundamentais sobre a metodologia de sala de aula invertida e suas aplicações práticas na educação. Então, vamos iniciar com as perguntas da nossa convidada. Bom, Ivanir, começando a discussão sobre o que seria realmente a aprendizagem invertida, vamos começar com a pergunta base. O que é a metodologia da aprendizagem invertida e como ela se diferencia do modelo tradicional de ensino? Para conceituar a metodologia de aprendizagem invertida, eu quero trazer a definição daqueles que foram os precursores dessa metodologia, Bergman e Sanz. No contexto geral, eles dizem o seguinte: é uma metodologia ativa que inverte a lógica do sistema tradicional de ensino. Então, percebam, ao fazer essa inversão, nós estamos possibilitando uma atuação mais autônoma dos estudantes. Então, percebam exatamente onde essa metodologia se diferencia da tradicional. Ao inverter essa lógica da sala de aula, nós redirecionamos toda a atenção que está focada no professor enquanto detentor desse conhecimento para focar no aluno e no processo de ensino-aprendizagem como um todo. Então, essa inversão, né, da lógica tradicional da sala de aula, ela possibilita ainda uma transformação no espaço da sala de aula, que é grupal e que se torna um ambiente muito mais dinâmico, muito mais interativo, dedicada à prática, dedicada ao aprofundamento teórico, né. Então, essa inversão traz, segundo Bergman e Sanch, que são os precursores, né, uma série de benefícios para todo o processo de ensino-aprendizagem e tira do professor, né, essa carga de ter que transmitir esse conhecimento e o aluno de ter que estar o tempo todo recebendo de forma passiva. Quais os principais fundamentos teóricos que embasam a aprendizagem invertida? Entre os principais fundamentos teóricos que embasam a aprendizagem invertida, eu gostaria de destacar dois que foram fundamentais para o desenvolvimento da minha pesquisa, né. Então, na minha pesquisa, eu faço uma proposta de metodologia baseada em aprendizagem invertida, para estudantes com transtorno do espectro autista. Então, eu discuto bastante metodologias ativas, né, enquanto estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo ensino-aprendizagem, então valorizando o aprender fazendo, né, o professor enquanto mediador e, consequentemente, eu discuto aprendizagem significativa, né, trazida por Moreira, em que ele discute habilidades de que a aprendizagem significativa é, sobretudo, a habilidade de interação, de articulação entre conhecimentos prévios e novos conhecimentos, né, para a transformação desse saber. Então, tornar, né, um saber prévio, tornar, né, aliado no processo de ensino-aprendizagem. Então, unir esses conhecimentos e valorizar, principalmente, o conhecimento dos estudantes e a construção desses estudantes nesse processo. Então, na dissertação, eu discuto várias temáticas, né, vários fundamentos teóricos. Então, vou falar sobre sinestesia, né, na questão da valorização da prática, mas sempre fundamentado nessas 2 bases teóricas, que são as metodologias ativas
e aprendizagem significativa. Muito interessante mesmo essa conexão que você faz. Aproveitando que você começou a falar sobre a sua dissertação, gostaria de perguntar como você conheceu ou passou a utilizar a metodologia da aprendizagem invertida e principalmente o que te motivou a adotá-la com alunos TEA dentro da sua dissertação. Eu conheci a metodologia de aprendizagem invertida no mestrado, no PPG-CIMES, né? Eu já havia estudado previamente metodologias ativas, mas os pressupostos teóricos da aprendizagem invertida eu conheci, né? Eu aprofundei durante as aulas do mestrado, na disciplina de metodologia e na pesquisa de dissertação, né? Então, eu tinha, né, uma motivação profissional, né? Eu sou formada em letras, mas minha principal motivação era de cunho pessoal, né? Eu tenho um filho com TEA chamado Joaquim, hoje com 11 anos. Então, quando eu entrei no mestrado, a minha proposta era para estudantes com TEA e no mestrado, né, eu dei sequência a essa proposta, eu aprimorei, modifiquei, enfim. Então, ao levantar o perfil dos estudantes com TEA para a pesquisa, né, então eu tive que fazer várias etapas para essa pesquisa. Então, ao levantar esse perfil, eu precisava saber qual o perfil dos estudantes com TEA do ensino superior, porque eu vinha de outro contexto, né? Então, eu precisava montar esse perfil, e ao montar esse perfil, eu precisei cruzar com as características da aprendizagem invertida e de outras metodologias, para identificar quais metodologias se adequavam mais, que seriam muito mais eficientes e muito mais interessantes para esse público, né? Então, eu me encontrei na aprendizagem invertida por diversos fatores, mas principalmente pelas possibilidades de adequação para atendimento desse público. Então, basicamente, essas foram as minhas motivações e escolha, né? Por que que eu escolhi? Pela possibilidade de adaptação, principalmente. Você considera essa metodologia como uma forma de promover a aprendizagem ativa? Sim, com certeza. Vejamos, se de forma conceitual e prática, né, as metodologias ativas, elas pressupõem atividade, né, pressupõem protagonismo, pressupõem autonomia, né, personalizar, né, esse ensino para os estudantes, né, torná-los ativos em todo esse processo. Então, são posturas que a aprendizagem invertida auxilia nesse desenvolvimento, ela busca por isso, ela prima isso. Então, sim, né, a aprendizagem invertida, ao fazer, né, ao auxiliar nesse desenvolvimento, ao buscar essa autonomia desse estudante, ela está sim incentivando e fomentando a metodologia ativa. Partindo dessa discussão e colocando para um viés talvez um pouco mais prático, na sua opinião, Ivani, quais os principais passos para implementar a aprendizagem invertida em uma disciplina ou um curso? A implementação da aprendizagem invertida, ela vai depender muito do contexto, né? E de adaptações que serão necessárias de acordo com esse contexto. Então, é um ponto muito interessante e é um ponto muito complexo, né? Então, o professor que deseja, né, fazer essa implementação, além de conhecer e aprofundar sobre a metodologia, ele vai precisar, primeiro, conhecer a turma, isso é fundamental, né? E quando eu digo conhecer, eu preciso que esse professor, né? Esse professor vai precisar saber se ele tem na turma alunos com deficiência, quais são essas deficiências, conhecer as especificidades dessa deficiência, né? Para poder propor adaptações.
Então, no TA, eu trago algumas formas de adaptação, eu trago TA, artefatos para auxiliar nesse processo de adaptação. Então, eu preciso saber uma série de informações da turma como um todo. Que tipo de aparato tecnológico, por exemplo, essa turma tem? Eu não posso partir da premissa de que todos vão ter o mesmo, né? Então, eu preciso equilibrar isso, eu preciso saber se eles têm em casa acesso a um computador, acesso a um tablet, acesso ao celular, se tem ou não internet nesse município, se é uma internet de qualidade, enfim, né? Eu tenho que ter em mente que eu vou partir de realidades, né? De comunidades diferentes, de localidades diferentes, que eu preciso conhecer e fazer uma avaliação, um levantamento de tudo que eu tenho disponível e de que turma eu estou trabalhando, de qual turma eu vou trabalhar. Então, tendo essas informações, eu parto para o planejamento, né, que é outra etapa, outro passo fundamental dentro de todo esse processo. Então, quais recursos eu vou utilizar, né? Se na escola tem biblioteca, se no município tem biblioteca, que tipo de material dentro da temática que eu quero, das temáticas que eu quero desenvolver, esses espaços disponibilizam, né? Os livros, os materiais, os artigos. Então, eu vou fazer todo um levantamento de sites, de tudo que eu vou precisar. Além disso, eu vou precisar produzir recursos, né? Videoaulas, áudios, textos norteadores, né? Então, a parte de planejamento e preparação para a implementação dessas aulas é muito importante. E por que produzir recursos, né? Produzir material na aprendizagem invertida ela é muito importante, porque a figura do professor norteador, ele precisa estar presente nessas situações, né, nesses momentos. É uma figura importante que vai guiar esse estudo, é um estudo direcionado, né? Então, a partir de todo esse planejamento, aí nós vamos partir para a prática, é um outro passo muito importante. Então, a prática, ela depende de uma série de situações, né? Eu vou apresentar essa metodologia, né, para esses estudantes, como todo novo conhecimento, né? Como toda nova forma de aula, de estudo, enfim, eu preciso fazer conhecer, né? Eu preciso apresentar isso aos meus alunos e aos responsáveis deles. Então, é muito complexo, né? Isso porque depende de um entendimento e de uma aceitação da comunidade escolar. Então, é diferente do contexto de ensino superior, por exemplo. Então, a gente tem um contexto diferente que necessita de adaptações. No ensino superior, eu tenho estudantes que, de certa forma, eles já estão aqui abertos ao novo, ao que vai vir, já sabendo que vão ter esses desafios. Na educação básica, as coisas não funcionam bem assim. Então, é preciso ter um entendimento do estudante e dos responsáveis por esse estudante. Então, é preciso envolver a comunidade escolar em todo esse processo. Então, a gente tem aí alguns desafios, né, nessa implementação no contexto da educação básica. Quais foram os principais ajustes necessários para a implementação da metodologia com alunos com TEA? As adaptações necessárias para a implementação dessa metodologia para alunos com TEA, novamente vai depender do contexto em que esse aluno estiver inserido. Então, vamos começar pelo ensino superior. Então, eu tinha um perfil, né, em que apontava para uma predileção, uma tendência ao ensino individualizado, às aulas práticas, para avaliações não convencionais, para uma tendência a formas de socialização não convencionais, né? Então, eu tinha, né, uma metodologia que já pressupõe um ensino individualizado, né, um conhecimento prévio que ele vai trazer para o grupo. Então, ele já pressupunha uma prática como atividade grupal, né?
Então, eu tinha ajustes para fazer em várias etapas do processo, mas eu já partia desse norte, né, desse ponto em comum. Então, os principais ajustes que foram necessários, eles estão centrados no conhecimento prévio que esse professor precisava ter para fazer essas adaptações, né, na fase de planejamento, né, em que ele vai primar material visual, né, e aí eu trago uma série de artefatos que vão no produto, né, trago no produto os artefatos que vão auxiliar nesse processo, desde o conhecimento de conhecer esse aluno até um guia de estudo, né, para essa turma e para esse aluno. Então, formas de socialização, fichas de estudo, eh, uma certa flexibilidade, né, nas formas de avaliação, flexibilidade, no tempo de apresentação, de socialização desse conhecimento. Então, há de se entender que, ao se adaptar uma metodologia, né, para estudantes com TEA, é importante não desconsiderar a turma como um todo também, né, porque eu não posso propor, né, uma metodologia que dê conta, eh, de uma turma e não dê conta dos estudantes com deficiência e vice-versa, que dê conta dos estudantes com deficiência, mas não dê conta do restante da turma. Então tem que ser uma proposta que nivele, né, uma proposta que alcance a todos, que seja interessante para todos. Então, por isso, conhecer a turma e conhecer esse estudante é fundamental. Já para um contexto, né, de educação básica, eh, muitos ajustes serão necessários. Atualmente, eu trabalho em adaptações da proposta de atividade de aprendizagem invertida para o contexto da educação básica, para o contexto da educação infantil. Então, eu preciso conhecer o perfil desses estudantes, né, então são ajustes muito específicos que precisam ser feitos para cada contexto em que eu estou inserido. Você destaca bastante a questão de levar em consideração o contexto em que essa aprendizagem invertida vai ser aplicada, os alunos da turma na qual vai ser aplicada. E nesse sentido, a gente gostaria de saber como você organiza os materiais prévios que os alunos devem acessar antes das aulas. Que tipo de preparação você faz? Na aprendizagem invertida, organizar os materiais previamente é muito importante, né. É importante, por exemplo, que ao propor uma nova temática, exista um material mote produzido pelo professor, né. Quando isso é fundamental, porque quando eu vou lançar, né, uma nova temática, eu posso produzir, por exemplo, um texto curto, é uma sugestão, né, um texto curto, e aí eu posso criar um nome para toda vez que eu for lançar, por exemplo, um novo material, uma nova temática, né, um novo tema a ser estudado, a ser pesquisado, enfim, em que eu vou lançar um novo guia, eh, esse guia seja acompanhado de um mote, de um texto curto, uma chuva de ideias, por exemplo, um toró, né, que é um texto curto produzido pelo próprio professor, eu sugiro, que é um texto provocador, que faça uma pergunta, que instigue a curiosidade, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, mas algo em que o aluno vá ouvir, né, o lançamento daquele tema, vai ouvir a temática e vai se dizer: "Poxa, eu vou começar por aqui, né, eu vou pesquisar sobre esse assunto, eu vou tentar responder essa pergunta, eu vou procurar saber o que é". Então, tem que servir de ponto de partida para a pesquisa e para o que vai vir a seguir. Então, o papel do professor nesse processo, ele é muito importante, né. E o professor, ele nunca pode deixar de estar ali como mediador, né. E no lançamento da temática, é importante essa presença, não só lançar o tema em si,
mas lançar um conteúdo, um pequeno texto, uma pergunta, algo que vai instigar essa pesquisa, né. Então a produção do material pelo professor aproxima os alunos dessa figura do mediador, né, o torna presente, ele indicando os caminhos, indicando as possibilidades de sites, de artigos, enfim. E aí o guia de pesquisa ele é muito importante, um guia de estudo, uma ficha de dúvida, uma ficha de conceito. O professor pode inclusive personalizar essas fichas, indicando os textos, os artigos, os livros, onde buscar, né. Então, enfim, né, existem no produto artefatos, né, de que vão auxiliar nesse processo, guia de estudo, por exemplo. Então, organizar esse material e se fazer presente é muito importante nesse contexto. Quais os tipos de atividades que você costuma propor para aprofundar o conteúdo na aula síncrona? A proposição de atividades para os encontros em grupo, né, vamos chamar de encontro, não vamos chamar de aula, né. Elas vão partir, né, elas vão ser sugeridas a partir de uma observação da turma, né. Se eu perceber, né, enquanto professor, que é uma turma mais tímida, né, que fala pouco, que eu possa estar implementando, né, a aprendizagem invertida nessa turma, eu sugiro, iniciar essas discussões em grupo por palavras-chave, né. O professor pode ir anotando num quadro, no mural, ou, pedir para algum aluno, pode sortear, pode selecionar, pode indicar, enfim, um aluno que possa ir montando, né, fazendo essa anotação no mural, num quadro, depois gradativamente ele vai iniciando e aprofundando, fazendo o aprofundamento dessa temática, sempre mediando as falas dos estudantes, de modo que se consiga fazer essas conexões entre essas palavras-chave, que elas, né, formem essas conexões para um entendimento mais aprofundado da temática. Então, se eu perceber que é uma turma mais solta, né, mais integrada, né, mais participativa, que porventura, já tenha mais experiência, né, já esteja em fase de implementação, nós podemos fazer, grupos de discussão, né, grupos de dividir a turmas por grupo, né, propor que eles discutam a temática entre si e traga as suas contribuições para o contexto, né, da turma em geral. Então trazer recursos visuais é muito importante para estimular essa discussão e essa interação, fotos, vídeos, perguntas, quiz, né, jogos. Então são recursos que você pode utilizar para tornar essa dinâmica, essa discussão mais natural, propor uma problemática, né, e dividir em grupos para possíveis soluções daquele problema, daquele estudo de caso, enfim, né. Então a gente tem perfis diferentes de turma e a gente precisa iniciar de forma gradativa para que essa turma se desenvolva da melhor forma possível, né. Então parte muito dessa observação e vão aí algumas sugestões. Bom, Ivani, já discutimos um pouco sobre a parte teórica, a parte prática, mas agora eu acho importante levantar a discussão sobre quais os principais desafios enfrentados pelos professores ao utilizar essa metodologia. E aí, o que que você acha? Quais são esses principais desafios? Ao professor, né, infelizmente caberá alguns desafios aí que terão que ser enfrentados para a utilização dessa metodologia, né. Então pensemos num cenário em que, o professor já conhece a metodologia, já se aprofundou no embasamento teórico que envolve a metodologia, no passo a passo dessa implementação, e ele deseja implementar, então ele vai enfrentar desafios desde o planejamento, né, no sentido de que
ele vai precisar conhecer, entender, selecionar, né, que tipo de recursos de mídia, né, tecnológico ele vai conseguir utilizar com aquela turma naquele determinado município, enfim. Além disso, tem um fator de engajamento que é um fator muito difícil de manter, de conseguir, né, de estar ali o tempo todo mantendo essa relação de engajamento. Então é um fator de grande desafio, né, então a gente tem que partir do entendimento que existe um sistema tradicional de ensino que estava muito bem consolidado e a partir daquele momento uma nova metodologia será implementada. Então não envolve só professor-aluno, mas envolve também toda uma comunidade escolar, envolve os responsáveis por aquele aluno, por aquele estudante, né. Então, como todo sistema novo, como toda metodologia nova, é importante fazer conhecer, né, tornar público, né, mostrar, falar sobre, e chegar a um entendimento comum de que aquela metodologia é boa, é importante para o desenvolvimento desses alunos. Então, além disso, desses fatores que eu estou citando, na dissertação eu também falo muito sobre formação de professor, né, sobre o quanto faz falta para nós professores termos desde a base, né, de formação, de graduação, disciplinas que nos preparem com o que para o porvir, né, para o que vem no futuro, para que tipo de metodologias eu vou utilizar para determinadas situações, mas principalmente quando eu ter, né, no meu fazer diário, na minha turma, na minha escola, pessoas com deficiências e com especificidades que precisam de uma atenção, precisam às vezes de uma metodologia diferente, de estratégias de ensino diferente. Então é preciso estar muito sensibilizado com essas questões, né, para trabalhar a inclusão, né, e metodologias estratégias de ensino que possam possibilitar, que possam fomentar essa inclusão, então tem que estar muito sensibilizado para isso. Então o professor, ele tem um papel fundamental e ele enfrenta muitos desafios nesse sentido, né, no sentido de que é preciso, né, na nossa base também ter disciplinas que, nos preparem para essa realidade que será enfrentada, né, num futuro próximo. Quais recomendações podem ser dadas a outros professores que desejem implementar a sala de aula invertida com as suas turmas? Aos professores que desejam, né, fazer a implementação da aprendizagem invertida, né, dessa metodologia com as suas turmas, né, primeiro, né, enquanto recomendação, assim, inicial, conhecer a proposta metodológica e seus pressupostos, né, que norteiam todo o desenvolvimento dessa proposta. Isso é fundamental. A partir desse conhecimento, planejar-se, né, produzir material, pesquisar a turma, pesquisar os estudantes, inserir, né, os estudantes e a comunidade escolar nessa nova proposta, né. Tudo que é novo precisa, né, repito, tudo que é novo ele precisa ser conhecido, então falar sobre, né, mostrar alguns estudos, enfim, fazer uma apresentação é importante, isso na educação básica, né. É importante esse passo a passo. Eh, então, são estratégias que o professor que deseja implementar vai precisar se debruçar sobre essas questões, né. Além de conhecer profundamente a proposta, planejar-se e tornar essa proposta conhecida para poder implementá-la. Estamos chegando ao fim do podcast e, para finalizar, pensando de uma forma um pouco mais prospectiva, Ivanir, você acredita que futuramente a aprendizagem invertida será cada vez mais utilizada na educação? Eu acredito
enquanto educadora, né, enquanto pesquisadora, no poder transformador da educação, né, e no protagonismo, né, dos nossos estudantes. Então, eu penso que a aprendizagem invertida, ela fará cada vez mais parte do nosso cotidiano, sim, principalmente por promover, né, por facilitar, por implementar essa autonomia, esse protagonismo que os nossos estudantes precisam ter e precisam desenvolver. Então, eu acreditei nessa proposta alguns anos atrás, quando fiz essa pesquisa, me propus a estudar sobre isso, a fazer uma proposta para estudantes com TEA, porque acredito que, né, o poder transformador da educação, ele começa por transformar os indivíduos, nas suas especificidades, nas suas particularidades, né. Os sujeitos primeiro se moldam, primeiro se transformam nas suas individualidades, né. E uma vez se transformando nas suas individualidades, eles conseguem levar para o todo, né. Levar para o outro, compartilhar com o outro e quem sabe, junto com o outro mudar realidades, né. Então eu penso que, né, o poder transformador dessa educação, ela vai estar, né, cada vez mais presente sim, no dia a dia das nossas escolas e dos nossos alunos. Agora chegamos ao fim desse episódio e agradecemos a nossa convidada em nome dos colegas mestrandos e doutorandos do PPG Simes. Foi uma conversa enriquecedora, repleta de conhecimentos que nos ajudaram a compreender melhor o conceito de sala de aula invertida. Eu queria agradecer aos ouvintes do Virada do Saber, e em especial a dupla de entrevistadoras, pelo nosso bate-papo, né, por toda essa discussão em torno de uma temática que é tão complexa, né, no nosso contexto educacional, não só discutir novas metodologias, mas essas metodologias aplicadas a estudantes com transtorno do espectro autista, né. Então, meu muito obrigada e eu espero que estejamos juntas em outras oportunidades. Até breve. Ivanir, muito obrigada por compartilhar suas experiências e conhecimentos. Também agradecemos aos nossos ouvintes por acompanharem a conversa até aqui. Até o próximo episódio. Este podcast foi realizado por Gabriele Cunha, Lângela Carmo e Thaís Azevedo, e editado por Lângela Carmo.